Bom dia, turma! Tudo bem? Turma, hoje nós vamos estudar um pouco aí sobre a tarifação orossazonal azul, tá? Então, recapitulando brevemente, nós já estudamos tarifação convencional, tarifação orossazonal verde e a terceira modalidade é a orossazonal azul, que é da aula de hoje. Para essa aula teremos os seguintes objetivos. Inicialmente vou falar sobre o princípio de análise de tarifação para o tipo orossazonal azul. Na sequência, conceituação sobre o tipo de tarifação orossazonal azul. Definição prática sobre a taxa referente à ultrapassagem para os diferentes subgrupos, né, do grupo A, porque vai ter uma diferença nesse tipo de modalidade, né, o orossazonal azul. E a formulação matemática para a aplicação da tarifação orossazonal azul. Legal. Então, sobre o tipo de tarifação, né, nós temos que o enquadramento dos consumidores do grupo A na tarifação orossazonal azul é obrigatório para os consumidores dos subgrupos A1, A2 e A3. Tá? Então, nós tínhamos essa tabelinha aqui. Subgrupos A1, A2 e A3, eles são contemplados aí nessa modalidade, tá? E é de uso obrigatório, tá? Na orossazonal verde existia ali a possibilidade, né? Mas não era obrigatório. Aqui se faz obrigatório para os subgrupos A1, A2 e A3. Legal. Essa modalidade tarifária exige um contrato específico com a concessionária, no qual se pactua tanto o valor da demanda pretendida pelo consumidor no horário de ponta, tá? Então, demanda contratada para ponta, que já é algo diferente, né? Quanto o valor pretendido nas horas fora de ponta. Então, temos que contratar uma demanda também fora de ponta. Embora não seja explícita, né, na resolução 456, que é o que regulamenta a tarifação, né, permite que sejam contratados valores diferentes para períodos seco e período úmido. Então, além dessa subdivisão aqui, né, de demanda de ponta e demanda fora de ponta, existe ainda a possibilidade de contratar valores diferentes para período seco e úmido. Então, nós teremos aí 4 subdivisões só na demanda, né, fora o consumo. Aqui eu falo um pouco da tarifação no consumo, né? Então, falei um pouco da demanda, entrando no consumo, né? Que é o quanto de energia efetivamente gastamos, né? Temos aí que a conta de energia elétrica desses consumidores, na modalidade azul, ela é composta da soma de parcelas referente ao consumo e também demanda além da ultrapassagem, caso exista, né? Demanda de ultrapassagem. Em todas as parcelas, observa-se a diferenciação entre horas de ponta e horas fora de ponta, né? A parcela de consumo é calculada através da expressão abaixo, observando-se nas tarifas o período do ano. Então, nós temos aqui o consumo na ponta, né, vezes o valor da tarifa, e o valor da tarifa aqui fora da ponta, vezes o consumo fora de ponta. Já comentei, né, em outras aulas que esse horário de ponta equivale a 3 horas aí do dia, normalmente período finalzinho da tarde, início da noite, depende da concessionária, pode ser das 18 às 21, pode ser das 17 às 20, cada concessionária coloca aí suas regras, né, para esse período aí de 3 horas. E além disso, nós temos que no período seco, que é de maio a novembro, a tarifa do consumo na ponta e fora de ponta elas são mais caras, né, que no período úmido, mesma coisa aqui na orossazonal verde, porque nós temos essa questão aí de sazonalidade. Se eu tenho água, né, eu tenho mais vazão na turbina. Se eu tenho mais vazão na turbina, eu tenho mais geração de energia elétrica. Se eu tenho menos água, né, menos chuva, ou seja, período seco, né, eu tenho menos energia gerada. Então, se você quer gastar muito, você vai ter que pagar mais caro por isso.
Essa aqui é a lógica, apenas reiterando o que eu já disse na última aula, né? Dessa parte aí. E a parte aí da demanda na ouro sazonal azul é o seguinte, ó. A parcela de demanda ela é calculada somando-se os produtos da tarifa de demanda na ponta, tá? Pela demanda contratada, né? E se houver aí uma demanda na ponta de ultrapassagem, você tem que calcular também, assim como fora de ponta, né? A gente tem que multiplicar a tarifa de demanda fora de ponta pela demanda contratada fora de ponta, e se houver ultrapassagem, temos também que jogar o valor da ultrapassagem, que é aquele triplo, né? Ou triplo ali do que você pagaria ali convencionalmente. Se você ultrapassou o que você contratou, né? Você deve pagar por isso e paga o triplo. Legal, aqui nós temos aí a formulação da demanda para o período seco, tá? Então nós temos aqui, ó, na realidade isso aqui seria o seco e o úmido é opcional, tá? Então adotem aqui como sendo apenas demanda, tá? Com relação ao horário de ponta, né? Que nós temos aqui uma parcela, e com relação também ao horário fora de ponta, tá? Então, na demanda, diferente ali da ouro sazonal verde, nós temos que levar em consideração se estamos no horário de ponta ou não, tá? Puxa, então eu estou naquele pico do dia que todo mundo chega em casa, vai tomar banho, liga o ar-condicionado, liga a TV, liga o videogame, liga o computador, liga o notebook, põe o celular, enfim, faz tudo, né? Porque o pessoal chegou em casa, né? Finalzinho da tarde, comecinho da noite, chega a garotada da escola, chega, sei lá, o tio do clube, chega enfim, os pais ali vão fazer as coisas ali que tem que fazer na casa nesse horário. Então é onde tem o pico de energia. Se você quer consumir mais no período de pico, no período de ponta, você deve pagar por isso também, tá? Por isso que é mais caro. Aqui, o que eu acabei de falar, escrevi aqui embaixo. Ó, as tarifas de demanda, elas não são diferenciadas por período do ano, né? Então eu tinha comentado aquela hora lá do período seco e úmido, mas não tem muita diferenciação. Pode-se fazer ou pode-se, não é necessário, não é obrigado, tá? Mas pode-se fazer caso queira, certo? E aqui nós temos a formulação da ultrapassagem, né? E aqui tem uma regrinha importante que diferencia do que nós vimos anteriormente para convencional e ouro sazonal verde, né? Ó, percebam. A parcela de ultrapassagem ela é cobrada apenas quando a demanda medida ultrapassa a demanda contratada. Todo mundo já sabia disso, né? Acima dos limites de tolerância. Muito bem. Esses limites são de 5%, não 10%. 5% para o subgrupo A1, A2 e A3. E 10% para os demais. Legal, só que A1, A2 e A3 são justamente aqueles subgrupos que não tem opção. Você é o quê? Sou A1, então você é obrigatório se enquadrar na tarifação ouro sazonal azul. Mas eu queria verde, não pode. Se você é A1, ouro sazonal azul. Sua possibilidade ali de ultrapassagem é 5%, tá? Não é 10%. Não, mas eu quero a verde. Você é obrigado a se enquadrar na ouro sazonal azul e respeitar esse 5%. Por quê? Porque na verde você poderia, em tese, né, ultrapassar lá, por exemplo, 7, 8% e não ser cobrado. Aqui já não. Aqui, se você ultrapassar 7, 8, você vai ter que pagar, porque o limite é inferior, tá certo? Essa parcela ela é calculada multiplicando-se a tarifa de ultrapassagem pelo valor da demanda medida que supera o valor da contratada. Não muda nada, tá, turma? A fórmula pode assustar pelo tamanho aqui, né? Que escrevi tudo que está contido na fórmula, mas basicamente assim, a tarifa de ultrapassagem, né? O valor a pagar da ultrapassagem seria a tarifa da ultrapassagem na ponta vezes valor medido na ponta menos o valor contratado na ponta, mais tarifa de ultrapassagem fora de ponta
vezes valor medido fora de ponta menos o contratado fora de ponta. Poderia ser isso daqui para período seco. Daí teria que fazer um Ctrl C dessa parte, Ctrl V aqui embaixo para o período úmido, tá certo? Tem casos que é vantagem, tem casos que é desvantagem. Daí tem que ter lá o grupo, né, de técnicos e engenheiros responsáveis para fazer um estudo, pegar ali o gasto anual dos últimos 3, 4, 5 anos, fazer um estudo ali para ver, puxa, como que está o histórico? Será que compensa pegar o período seco, período úmido? Vamos fazer uma simulação. Ah, se fizesse subdivisão, pagaria menos nesse ano aqui. Opa, vamos ver no próximo. Também, opa, então para nós compensa. Ah, se fizer a subdivisão, não mudou nada, então vamos manter assim. Ou ainda, fez a subdivisão e pagou mais. Opa, então esquece. Norma nem exige, né? Ela possibilita, mas ela não exige. Então adota-se se de fato auxiliar ali a ter um custo menor, né? Isso daqui, professor, a gente está dimensionando uma tarifa, né, para a gente ter lucro. Não, não é para a gente ter lucro. É para a gente, empresa, né, pagar menos, né, porque gasto de energia vai ter. Agora, o quanto você vai pagar, diferente de nós consumidores residenciais, que não tem essa história de demanda, a empresa ela tem que ficar de olho nisso aqui, né? Pô, eu poderia ter economizado no ano 20 mil, gastei 20 mil à toa, né? Não, você não gastou à toa, você gastou energia, né? Precisa de energia. Sim, precisa de energia, mas se eu tivesse dimensionado de uma maneira aí mais eficiente a demanda, né, que eu contratei aqui na ponta, fora de ponta, período úmido, seco, né, ouro sazonal azul, verde convencional, né, dependendo do enquadramento, eu poderia ter economizado. E é isso que fica, tá? Então a estratégia é você analisar o consumo da empresa histórico para ter um contrato aí de demanda bem eficiente. As tarifas de ultrapassagem são diferenciadas por horários, sendo mais cara nas horas de ponta. Então isso daqui é terrível, né? Isso daqui é assim, eu ultrapassei. Tá, você ultrapassou. Já vou pagar o triplo, né? Mas em que horário você ultrapassou? Ultrapassei no horário de ponta. Puxa, é o triplo vezes 2, por exemplo. Vai pagar 6 vezes mais, né, do que você pagaria. Então, aqui é grave, né? Aqui tem que ficar de olho. Por isso que eu falei, é um projeto não de geração ali de um produto para que posteriormente entre ali uma receita, né? Gere ali um caixa, um lucro para a empresa, mas sim um projeto de ter o menor custo possível, né? De ter aí uma melhor margem para a empresa. Legal. Aqui eu já chego com um exemplo, né, para deixar bem claro aí o que foi passado na aula de hoje. O exemplo diz o seguinte: dada a tabela abaixo, para uma instalação com sistema tarifário ouro sazonal azul, determine o valor a ser pago nessa demanda, né? Então aqui, ó, perceba, tem bastante, muitos dados, né? Tem bastante coisa aqui, ó. Temos aqui, ó, período úmido, período seco, ponta, fora de ponta, no úmido, ponta, fora de ponta, no seco. O que é isso daqui? É o contratado na demanda, tá? E aqui? Aqui, ó, é o valor da demanda na ponta, valor de ultrapassagem na ponta, demanda fora de ponta, ultrapassagem fora de ponta. Olha que a ultrapassagem na ponta é R$50, R$50 por quilowatt. Ou aqui fora de ponta sem ultrapassagem, R$5. Diferença de um para outro 10 vezes, tá? Então se aqui você pagaria, por exemplo, 10 mil, aqui você vai pagar 100 mil, você vai pagar muito mais, né? Caso você erre aí no seu dimensionamento. Então perceba o quão importante é um projeto aí de tarifação bem dimensionado. Aqui o procedimento de cálculo é bem similar da aula passada. Eu pego aqui, por exemplo, no período úmido, eu tenho fora de ponta e horário de ponta. Aqui eu vou calcular fora de ponta. Então, janeiro. Puxa, janeiro fora de ponta eu gastei
Eu tive aqui uma demanda de 439,8. Quanto que é aqui o contratado? 486,8. Então, é o contratado vezes a tarifa, que é 5,58. Deu 2.716. Próximo. Próximo a 501,7. Opa, 501,7. Aqui tá 5% aqui, 25%. Ah, não, nunca passou. Então, beleza. Então, paga ainda 5,58. Tá? Aqui, 535, né? Da mesma forma, a gente faz a conta aqui. Chegamos 2.892. E aqui nós temos 520,1. Multiplicando também por 5,58, chegamos em 2.892. Tá certo? Legal. Legal. Aqui eu já fiz todos os cálculos, né? Eu coloquei aqui só para exemplificar, tá, turma? Como que eu calculei aqui para vocês entenderem, tá certo? Temos aqui período úmido fora de ponta, tem o contratado, tá? Beleza. Ah, ultrapassou. Mas ultrapassou o limite? Deu o limite? Não, não deu o limite. Então, ok. Ultrapassou o limite máximo? Sim, ultrapassou. Então, tem que pagar a ultrapassagem fora, certo? Que aqui não foi o caso. Agora, nós temos horário de ponta. Na ponta, contratada 544. Né? Aqui nós temos 422,8. Então, paga o quê? Paga o contratado. Só que multiplica agora por 16,74. Né? Não aqui, aqui. Né? Porque aqui é o mesmo valor, né? Interessante. Mas aqui é a demanda da ponta, não é a ultrapassagem, tá? Na ponta, 544,1 vezes a taxa que é 16,74. Deu 9.108 em janeiro, 9.108 em fevereiro, em março 9.500, deu 10.000 em abril, e em dezembro deu 9.700. Então fiz esses cálculos aqui na ponta e fora de ponta para demanda. Qual período? Período úmido. Agora teríamos que fazer no período seco, certo? Só que, como eu já expliquei para vocês, vocês podem fazer os cálculos aí na unha posteriormente e verificar que os dados, né, calculados devem ser estes daqui, tá certo? Deu ultrapassagem algum? Não, não deu ultrapassagem, tá certo? E aqui na parte superior nós temos o período úmido e aqui na parte inferior nós temos o período seco. Então percebam, totalizei aqui na ponta para o período úmido 47.500. Fora de ponta 14.200. Perceba, fora de ponta 14.000. Na ponta 47.000. Aqui no período seco, que foi no úmido e agora no seco. Na ponta, período seco na ponta deu 61.900. Fora de ponta 19. 19 é o triplo. Tá certo? É o triplo aqui, ó. O que eu paguei fora de ponta é 1/3 do que eu paguei no horário de ponta. E somando aqui nós chegamos em R$ 142.930,36, pago ali dentro de um ano. Isso daqui é um exemplo prático aí da universidade, né? No ano de 2000. Aquela universidade que eu trouxe como exemplo para o cálculo da tarifação convencional, tá? É a mesma carga, né? Mesmo exemplo. Certo, turma? Então é isso. Perceba que muito dado. Normalmente planilha de Excel, né? A gente faz do jeito que está aqui, rapidinho, põe os dados ali, trava eles, joga aqui na fórmula, puxa e arrasta, você tem ali ó, todos os meses, consegue fazer aqui. Por questão de lógica do Excel tem a função C, né? Você consegue fazer aquele esquema de lógica, deu 0, 1 ou 2, né? Tem ultrapassagem, não tem ultrapassagem, dá para automatizar, bem legal essa partezinha aqui, utilizando o Excel.
E fazendo algo que em tese é simples, você consegue ter uma economia no final do ano aí de às vezes 10, 20, 30, 40, 50 mil reais, né? Então é algo que é necessário para essas cargas, né? Que trabalham nesse nível de potencial e com um nível de tensão um pouco mais elevado, muito mais, né? A gente trabalha aqui em 127 e 220, tem carga aí de 69 kV, né? Bastante coisa. 69, por exemplo, tem as várias faixas ali dos subgrupos. Então é isso, turma. Agradeço a atenção mais uma vez de todos. Estarei disponível no chat para maiores dúvidas. E teremos também uma tarefa aí, tá? Eu vou deixar disponível para que vocês executem uma tarefa. Qualquer dúvida, entre em contato. Certo? Grato a todos. Bons estudos. Até.